Fala pessoal, beleza? Último fechamento de mercado do ano, né? Dia 29, índice dólar. Já iniciando aqui, né, com um grande feliz 2023 a vocês. Um 2023 cheio de garra, né? Espero que vocês tenham muita garra para estudarem muito, tá? O mercado, ele realmente não é fácil. E que vocês tenham, né, muita disciplina, né, para seguirem e realizar os planos de vocês. Para quem chegou agora novo no canal, né? Eu vi que entrou bastante gente agora e agradeço a vocês. E se gostarem do conteúdo, né, clica no curtir ali, manda um oi pra gente, que assim o YouTube divulga para mais pessoas. Eu me chamo Luciano, eu trabalho com a metodologia do Albrooks, tá? Por isso Albrooks Técnico. Sou trader e desenvolvedor também. E mais pra frente eu vou explicar para vocês, né, do porquê e como eu criei esses gatilhos, né, no próximo ano aí, nos primeiros finais de semana aí que a gente tiver a oportunidade de conversar. Também vou fazer um vídeo para vocês falando sobre aumento de mão e um plano, né, possível para vocês seguirem no decorrer de 2023. E quem se interessar, né, vai ser um plano sério, não vai ser um plano fácil, pode seguir. Também tem, né, a proposta de quando a gente atingir 1.000 inscritos, né, se você tiver e observar, né, o prazo, vai ficar aberto prazo para inscrição. Então eu vou ceder o Trade System por 30 dias, tá, de maneira gratuita, para que vocês possam testar, né, e ter as próprias falas de vocês. Nada melhor do que poder testar de graça, né? Então, se você é mais do tipo Mukirana, que não tem o hábito, né, de investir às vezes até mesmo em você mesmo, você pode aguardar o prazo dos 3.000 inscritos. Como falei, eu sou especializado, né, dentro da metodologia do Albrooks, já estudei Oliver Velez, já estudei ondas de Elliott, já li Martin Pring, que é onde vem a minha base, né, de análise técnica, já estudei Wyckoff, Elliott, e eu gosto dos clássicos, né. Oliver Velez, né, que tem um setup que eu gosto bastante, conheço também os setups do Oliver e muito se assemelha, né, a alguns outros setups do Brooks. Então, são dois traders que eu acho bacana. Mas o Brooks é mais completo, então eu já li todos os livros do Brooks, para quem não sabe. O Brooks tem 4 livros. O Brooks tem um curso grande, que é chamado grande porque ele realmente é bem grande, porque ele tem cerca de 160 horas. Ele também tem o Best Trades, que é um curso um pouco mais rápido, né, que é onde ele cita ali alguns pontos, né, que ele considera importante, por exemplo, para um iniciante trabalhar MTR, pullbacks rasos, tá? Reversões, né, alguns tipos de reversões. E é um curso interessante, né, para quem queira se especializar. Aqui no canal tem muito material falando sobre o Brooks, tem uma playlist ali que fala sobre a metodologia, tá, alguns pontos da metodologia. Então tem muito material gratuito aqui. E se você ficar por aí, você tem a ganhar, né, uma metodologia. Não é simples, não é uma metodologia difícil, mas é uma metodologia possível. Tá? Então vamos ao nosso fechamento de mercado de hoje. O dia de hoje, pessoal, ele abre aqui na nossa primeira barra, tá? Aqui, ó. A nossa barra 1. Né? Ela abre dentro da movimentação do dia anterior, abre dando continuidade. Tá? Aqui a gente tinha uma marcação, né, que formava uma cunha, né, aqui, a possibilidade de uma cunha, tanto essa menor quanto uma maior. E aí essa barra aqui acaba apresentando um rompimento, né, dessa marcação. Deixa eu só fazer essa marcação aqui novamente. Então, se eu ligo os topos próximos, né, e ligo os fundos ascendentes, você vê, né, que você está ali quase que formando um triângulo ascendente. Né? E essa barra 1 ela acaba rompendo, né, ela deixa gatilho de compra, ela rompe várias outras máximas e ela acaba apresentando uma continuidade. E sempre que o dia começa, pessoal, a primeira coisa que eu começo a fazer é procurar a estrutura do dia. Né? Porque se for uma estrutura de alta, ele vai me demonstrar, né, ele vai ter correções curtas e rasas, né, onde o preço vai em tempo integral, né, renovando máximas. Tá? A partir do momento que ele falha em renovar máxima, alguma coisa pode estar errada. Não quer dizer que vai. Às vezes ele pode vir aqui, ó, fazer só uma wedge bull flag e voltar a subir. Tá? Então tem mais coisas, né? Não é tão prático, né, o mercado em si, né? Uma fórmula de pão. Tá? Mas é uma das maneiras de evitar, por exemplo, quando o preço falha, de eu evitar, por exemplo, de comprar aqui no meio dessa movimentação, porque aí eu posso estar alto já.
Eu já posso ter uma LTB, a não ser que já tenha rompimento. E aí um novo pullback aí fica mais interessante de eu, né, poder entrar nessa movimentação. Então o dia começa, a gente começa observando a estrutura. Então tem aqui a barra 1, né, a barra 1 ela faz um movimento de alta, faz uma correção, tá? E deixa, né, aqui um padrão de compra, com um pullback curto e raso. Né? Esse pullback, se você observar, ele corrigiu ali no terço, né, superior dessa movimentação. Tá? Então ele corrigiu pouco. Depois eu tenho, né, uma barra de compra, né? Um PFR, um martelo, tá? Você pode chamar isso daqui de muitas coisas. E aí eu tenho aqui um gatilho de compra. Só que a princípio, né, se eu compro aqui, a primeira coisa que eu preciso é que o preço faça isso daqui, ó, que ele renove máxima. Essa aqui é a tua premissa inicial. Porque se ele não faz isso, né, aí a gente já começa a ter um problema. Né? Por quê? Porque ele não renovou máximo. Então, se ele falha por aqui, ou se ele deixa muitos padrões de reversão por aqui, e você comprou aqui, é interessante você realizar lucro aqui. Você tem que ser flexível, conforme aquilo que o mercado te dá. Você não tem obrigação de, por exemplo, comprei aqui, vou manter meu stop aqui e vou ficar esperando ser estopado aqui. Né? Se eu comprei aqui, o preço começa a reverter, ele me dá a opção de sair no 0 a 0, sai no 0 a 0. Né? É mais barato. Tá? E aí, eu sempre reitero para vocês a ideia, né, de gatilhos e rompimentos. Aqui foi só uma correção curta e rasa. Se você compra aqui, a tua premissa é que o preço renove máxima. Beleza, legal. Então agora eu tenho aqui, ó, a primeira estrutura de alta do dia. Né? Por quê? Porque eu tenho a nova máxima. Quando o preço faz nova máxima, eu espero que a correção seja mais breve e que volte a subir. Tá? Porque a última movimentação que ele fez foi renovar a máxima. Como a gente conversou, se a estrutura é de alta, ele vai renovar a máxima. Ele pode fazer correções laterais, né, que são correções assim. Ele pode fazer correções mais profundas e ainda assim só trocar a polaridade, por exemplo, no topo anterior, e voltar a subir. Né? Ele pode fazer correções mais lentas, né, que aí ele vem descendo devagarzinho, né, com barras menores, que também é um padrão interessante, voltar a subir. Tá? Então tem várias formas, né, de você observar e acompanhar isso. E as barras, né, elas vão te ditando o comportamento de como que o preço está agindo. Né? Aqui ficou uma POC por volume, tá? Essa POC não foi rompida, né? A gente trabalha rompimento quando a gente tem gap, ou seja, a gente precisa ter uma barra fora dessa movimentação, tá? Se vocês observarem, ela não foi rompida, né? O rompimento nosso, a gente quer, né, por exemplo, após essa barra aqui, a gente gostaria, por exemplo, que a próxima barra fosse assim, ó, tivesse assim, esse espaço com a região, tá? Para a próxima barra poder desenvolver e voltar a subir, tá? E aí aqui dentro dessa estrutura o preço desenvolve duas pernas, ele até faz aqui uma nova microestrutura de baixa, né, porque ele renova essa mínima aqui, ó, desse pivô, tá? E aí ele volta a subir. Quando ele volta a subir, né, ele deixou aqui algumas oportunidades de compra, né? Como eu falo para vocês, barras que apresentam rompimento das barras anteriores. Então aqui eu tenho uma boa barra. É uma barra de continuidade, ela tende a ter continuidade. Por isso que eu busco barras com rompimento. Que tenha, por exemplo, ó, essa barra. Ela tem gatilho, né, e tem rompimento. Essa barra ela tem gatilho e tem rompimento de mínimas, então ela tende a ter continuidade. Eu evito, assim, de entrar em lateralidades, né, barras sobrepostas. Ó, gatilho, né, aqui, barra rompendo, tendo continuidade. Né, aqui de novo, já está um pouco mais afastado, em cima de um fundo duplo, né, acabou repicando. Além disso, aqui era a mínima do dia. Tá? Mas a ideia essencial aqui é você perceber que, por exemplo, se você comprou aqui, a tua premissa é que o preço faça uma nova máxima. Se você comprou aqui, você precisa que o preço renove essa máxima. Se ele não vier acima dessa máxima, tem alguma coisa errada com a tendência. Quando você desconfiar que tem alguma coisa errada com a tendência, você liga, né, o alerta, porque às vezes você pode precisar sair dessa movimentação aqui. Né, no fechamento, por exemplo, dessa barra, porque isso aqui é uma 2BR, né, com um topo mais baixo. E se o preço não renovou máximo, o que ele pode vir fazer? Ele pode renovar a mínima, né, da movimentação, porque isso é o pensamento de estrutura. Né? Eu estou pensando sempre em estrutura. Ele falhou de renovar máximo, ele pode vir renovar a mínima, e foi o que ele fez. Ó. E a partir daqui você tem o topo do dia, um topo mais baixo. Quando ele voltou a subir, aquilo que eu tinha me referido nessas movimentações, né, se eu estou numa tendência de alta, eu quero comprar aqui para estar realizando lucro por aqui. Porque se for um canal amplo, quando tem nova máxima, né, tem correções, e às vezes correções profundas. E aí, aqui já não era mais interessante a gente estar pensando em comprar, porque a gente estava pensando já na possibilidade de falha. Ali com a galera do grupo, né, a gente tinha traçado essa linha de tendência.
tá? Tinha traçado essa LTA e essa possibilidade de canal, tá? E aí o preço podia, né, continuar essa movimentação de alta, até ele apresentar esse comportamento aqui, de falha, tá? E aí ele volta e faz o quê? Um pullback, né, na nossa LTA rompida. Então aqui é uma região que foi suporte aqui, e aqui passou a ser resistência. Aqui também tinha, né, a nossa POC, então eu tinha dupla resistência. Além disso, eu tinha também a VWAP, eu não consegui fechamentos acima da VWAP. Além disso, eu estou contra as médias, né? Eu estou com a 9, a 9 ao meio, a 20 flat, né? E a 50 flat. Esse alinhamento não é o alinhamento de compra, né, pessoal? O alinhamento de compra é esse daqui, a 9, a 20, a 50, tá? Beleza. E aí eu tenho o primeiro gatilho de venda. Se eu vendo aqui, pessoal, minimamente, vendeu aqui, minimamente seu alvo é o fundo duplo, tá? Seu alvo aqui, a princípio, é o fundo duplo. Você tem que ver o que vai acontecer aqui, tá? Aqui, né, para a galera da sala, eu falei que se essa barra aqui tivesse fechado com uma boa barra de tendência, teríamos aqui o microcanal e aí teríamos uma continuidade mais rápida, mais fácil, né? Porque depois migraria para a possibilidade de um canal estreito e seria bem mais fácil essa movimentação aqui deslanchar. Mas não foi o que ocorreu, ela acaba fechando, né, aqui dentro, um PFR, um preço de fechamento de reversão. Aqui também tinha uma wedge, né? Aqui também tínhamos uma wedge, certo? Se você ligar esse fundo, né, com um fundo mais baixo, você chegaria a essa região. E aí poderia, né, inclusive, desenvolver uma movimentação de duas pernas. Né, só que não ganhou força. Né, você não teve gatilho de compra aqui também. Você teve só lateralidade, ó, barras fechando sobrepostas dentro das máximas e mínimas anteriores, né, sem rompimento, sem continuidade. Ó, o preço tenta, mas não consegue. Aqui eu tenho gatilho, ó, só que é um gatilho mais arriscado, primeiro, porque eu estou em cima de uma POC, segundo, porque ele não rompe ninguém, ele não consegue romper nem a mínima da barra anterior. Tá? Ele fecha contido dentro dela. Barras contidas, né, podem levar à lateralidade, levou à lateralidade, voltou a subir. Nisso você vende aqui e você fica preso, né, nessa movimentação. Volta contra você 200 pontos e poderia voltar mais, né, porque isso daqui é um suporte. Tá? E aí, finalmente, eu tenho um rompimento aqui, né, com essa barra, que rompe aqui a mínima do dia. Tá? Aqui, ó, temos gatilho e temos rompimento. E aí, né, tivemos mais uma boa continuidade. A venda aqui, o stop aqui. O preço fez nova mínima, né, ele acabou voltando. Né, tínhamos já alvo aqui, lembra? Aqui, né, quando tem o rompimento dessa movimentação, ó, com essa barra, né, rompimento barra gap, tá? Para quem não está vendo, né, tem um pequeno gapzinho bem aqui, ó. Tá? Tem um espaço entre a máxima dessa barra e a mínima do dia. E aí, o primeiro alvo dessa movimentação estava aqui, né, próximo da região da VWAP do dia anterior e da MM200, certo? Rompeu essa movimentação, teve continuidade? O segundo alvo dessa movimentação é aqui. O segundo alvo, muitas vezes, é o suficiente para um dia. Tá? Para um dia mais lateral, isso daqui é o que a gente vai ter. Dificilmente a gente vai ter algo a mais. Para dias de supertendência, a gente vai ter terceiro e até mais alvos. Mas em dias mais travados, né, isso daqui é o que a gente consegue. Tá? E tem que entender, né, essa flexibilidade com o mercado. Depois, onde que voltou a ter gatilho de novo, pessoal? Aqui, ó, tem gatilho. Rompeu, Luciano? Não rompeu. Tá? Não adianta a gente fingir ou tampar o sol com a peneira, nada. Não rompeu. Não tem rompimento. Ele fecha praticamente em cima da mínima. Qual que foi a barra que rompeu? A próxima. A próxima barra, sim, apresenta rompimento, ela tem rompimento inclusive de várias mínimas. Ela volta, faz um pullback, mas ainda assim ela teve continuidade. Então a questão que eu estou analisando com vocês aqui é a questão de continuidade. Aqui já era final de tarde, já tinha dado o segundo alvo da movimentação, tá? Do dia, tá? Dessa movimentação do dia. E aí ele deu venda aqui, ó, tá? Com o rompimento. Em cima da POC, em cima da região da VWAP. Andou? Quase nada, né? Você pegaria aqui algumas migalhinhas, né? Alguns micropontos, tá? Se você vende aqui, chegou a pagar 137 pontos só. Lateralizou em cima da região, não teve rompimento, tá? Observem essa ideia, né, de ter rompimento. Ó, isso daqui é rompimento. Né? Tá, eu tinha aqui essa POC, certo? E aí essa barra ela rompe, olha a distância que ela gerou dessa movimentação. Isso aqui não tem mais nada o que fazer. Essa anterior que teve gatilho, ela estava em cima dela. Mais complexa. Essa daqui, ela fecha em cima. A barra seguinte volta. Ó. Nem que seja o pavio da barra, acaba voltando para dentro da movimentação. Então não tem rompimento aqui, ó. Em todo esse emaranhado aqui, ó, você não vê rompimento dessa região. Tá? Aonde que você vê rompimento dessa região? Com esta barra. Tá? E aí ela volta de novo para a região do alvo.
tá? Da movimentação. Beleza? Então, a movimentação do dia, né, ela acabou transcorrendo aqui dentro de uma possibilidade de canal. Aqui virou um canal de baixo. Aqui ele rompe, né, a LTB e vira uma lateralidade, que é o que mais acontece, tá, pessoal? Geralmente quando tem forte pressão, movimentação assim. E aqui cautela, né? Quando o preço der alvo, né, realiza lucro, tá? Coloca o lucro no bolso, novas mínimas. Quando for canal amplo, assim, a subida de 600 pontos, né, correções de 600 pontos, já não é interessante você ficar segurando. Realiza lucro, tá? Viu muitos dojis, muitas barras de lateralidade, realiza lucro. Né? Infelizmente, a gente não tem muitas tendências, né, no nosso mercado. Tá? Além disso, né, esse fundo aqui, esse fechamento, né, esse fundo aqui, ó, se você observar, aqui era uma POC anterior. Tá? Então, além disso, né, ele tinha confluência do segundo alvo com a nossa POC. Então, aqui era realmente para você estar realizando lucro. Né, tá? E depois ele fecha aqui, em cima da VWAP semanal. Tá? E também ainda, né, em cima dessa movimentação, ó, sem rompimento. Tá? Beleza, pessoal? Então, vamos conversar aqui sobre o dólar no dia de hoje. O dólar, né, no dia de hoje, ele fez uma movimentação bem interessante aqui, ó, no 15 minutos. Porque essa movimentação aqui no 15 minutos, pessoal, ela foi nada mais, nada menos do que um microcanal. E em poucos momentos, né, o mercado ele deixa a gente, por exemplo, uma alta probabilidade, né, uma probabilidade geralmente que acaba entrando, às vezes até um pouco mais pesado. Por quê? Porque nem que seja para eu pegar um scalp, às vezes, ó, scalp de 20 pontos, né, a partir de uma leitura correta, pelo menos naquele momento eu tenho um pouco mais de probabilidade. Nem sempre o mercado nos dá esse descompasso, né, que é essa possibilidade de uma leitura um pouco mais clara, né, que você evidencia, por exemplo, que pós um microcanal, você pode migrar para um canal estreito, que você tem ali alguma possibilidade, principalmente quando você tem a possibilidade de alvo, né. Aqui, né, se você observar, foi a abertura do nosso dia, né, a nossa primeira barra. Ela abre contida na lateralidade do dia anterior. Como assim lateralidade do dia anterior? Eu tenho um range já aqui desde a abertura. A barra abre aqui embaixo, então eu tenho isso daqui já como range. Ó, né? Eu já tenho o topo do dia anterior. Né? Por quê? Porque eu preciso de um rompimento, ou eu preciso pelo menos ver algum tipo de estrutura aqui. Tá? Então a gente começa o dia buscando estrutura. Se vocês olharem lá no Instagram, às vezes eu coloco no minuto só para ver a estrutura, para tentar analisar ali algum tipo de estrutura aqui. Às vezes no 5 está um pouco mais complexo de ver. Tá? E aí tivemos uma 2BR, uma reversão de duas barras. Né? Essa 2BR aqui muda todo o comportamento do dia. Tá? Uma 2BR muda todo o comportamento do dia, desce com algumas barras, né, com defesa, né, mas depois acaba ganhando força. E aqui, né, tem alguns detalhes, né, que é interessante, eu vou ter que dar o zoom aqui para apresentar para vocês. Tem algumas coisas que às vezes passam, né, um pouco despercebidas, né, mas se você fixar bem, você consegue observar. Bem aqui, pessoal, né, na parte da manhã, eu tenho uma boa barra de tendência, uma segunda, uma terceira e uma quarta. Eu tenho uma quarta barra de tendência. Tem 4 barras de tendência, eu tenho um microcanal. Tá? O preço se desenvolveu em um microcanal. Essa quarta barra de tendência, ela teve ainda, né, um outro detalhe, né, que é um pequeno gap. Deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui, que é para ver se eu consigo deixar isso aqui para vocês. Que é um gap de corpo. Né? Se você olhar aqui, ó, se eu puxar uma linha, no fechamento dessa, com a abertura dessa, né, você está vendo que o corpo dessa barra está abaixo do corpo desta barra. Isso aqui, para o Brooks, né, que é um dos tipos de gap, né, micro gap, gap de corpo, tá, que o Brooks trabalha, isso daqui é uma decisão. Né? Gaps são interesse, são aceleradores, né, eles geram velocidade, geram melhor comprometimento. Né? Se você olhar as outras barras, olha, ela abre onde fechou. Tá? Às vezes ela abre até um pouco acima, como essa. Tá? Aqui eu tive de novo. Ó. Tá? Outro pequeno gap de corpo, né, ali que tem entre os corpos, não dos pavis, né, mas entre os corpos das barras. Tá? Isso daqui é interesse. Tá? Então, fixem isso daqui. Outro ponto. Tive aqui um microcanal.
Se eu tive microcanal, estou esperando que isso daqui migre para um canal estreito. Então, estou esperando que isso aqui corrija pouco para cair mais. Né? Então, se eu não conseguir vender nada por aqui, porque eu ainda estava tentando identificar a estrutura, aqui eu tive pullback. E aí aqui eu tive barra gatilho com, né, rompimento de mínimas. Tá? Então, se você vende aqui, o seu stop está aqui, né, nessa movimentação aqui você teria a possibilidade, tá, de pegar ali 26 pontos. Tá? A favor da tendência, a favor das médias. Seu stop estaria protegido, é um stop mais difícil de pegar, tá? Beleza? E aí, né, o preço veio até essa possibilidade de wedge. Tá? Esse fundo, aqui, com esse fundo, e essa região. Olha o que o preço fez aqui nessa região, pessoal. Veja se vocês conseguem observar rompimento dessa região. Isso daqui é teste, né? Ele fez a violação, mas ele volta, faz a violação, volta, faz a violação, volta. Ele não rompe, não tem rompimento aqui. Tá? Se tivesse rompimento, duas pernas de baixo. 25% das vezes vai romper, né? 75% das vezes vai voltar. Quer dizer que vai reverter? Não, mas volta para dentro do canal. Tá? E aí, o comportamento das barras começa a mudar. Como que muda, né, o comportamento das barras? De novo, né, você está olhando a estrutura, certo? Você tinha aqui a primeira movimentação do dia, uma barra de alta, reverte, depois disso ele deixou um topo, deixou um fundo, esse fundo aqui foi rompido, né, então eu tenho aqui uma estrutura de baixa, né, bem evidente. Tá? Até aqui, tudo bem, nova mínima. Aí o preço pega e faz o que aqui, pessoal? Ele faz nova máxima. Beleza, ele fez nova máxima, já é o suficiente? Provavelmente não. Provavelmente ele ainda vai corrigir um pouco mais, né? Fazer uma mínima mais alta, podia testar POC por volume, que não chegou. E aí voltou a subir, fez uma boa barra de pressão. Aqui também é interessante, né, linkar para vocês, que bem aqui a gente teve, né, uma 2HM, né, que é quando o preço trabalha por 2 horas abaixo da média móvel de 20. E normalmente, né, isso aqui é um setup de venda e ele tem um bom resultado, principalmente quando você consegue juntar mais confluências dentro dessa possibilidade de leitura. Tá? Se você puxar aqui, ó, depois desta barra, né, quando o preço vem a trabalhar abaixo da 20, ó, eu tenho aqui exatamente 2 horas, né, 24 barras abaixo da MM20. E aí ele toca a MM20 pela primeira vez. Ó. Se você vende, né, são 12 pontos. Tá? Podia ter descido um pouco mais, podia ter testado a POC. Por quê? Porque aqui era a primeira tentativa de troca de estrutura. Aqui a gente tinha feito uma caixinha aqui, né, um retângulo. Por quê? Porque isso daqui sinalizou, né, a possibilidade de uma lateralidade. E aí eu acabei, né, jogando essa lateralidade para cima aqui várias vezes, tá? Para ir buscando alvos. Né? E aí, aqui, pessoal, as coisas começam, né, a mudar. Muda a regra de coloração, né, ela começa a ter pivôs ascendentes, né, a nossa regra de coloração acaba mudando para esse tom de azul, quando ela está em transição, tá, esse tom de azul mais claro. Aqui já é tendência, tá? Aqui ainda está em transição. Assim como o amarelo, né, aqui pode ser um pullback para cair mais, e quando ele fica nessa cor amarela aqui é porque ele pode também estar fazendo só um pullback para subir mais, ou uma movimentação de reversão. Tá? Então a regra de coloração indica isso. E ela é tratada, né, para a tendência, tá, dentro da metodologia. E aí eu tenho um gatilho aqui de compra. Olha que interessante. A gente tem um padrão de compra, né, ele faz nova máxima, mas ele não rompe, né, a barra anterior. Então eu tenho uma movimentação, tenho um retorno, eu tenho aqui uma H1. Né, e eu tenho uma entrada, uma possibilidade de entrada. Só que às vezes você vai entrar em lateralidade, você vai ficar em lateralidade. Aí você ia ter que ficar uma próxima barra, uma próxima barra, uma próxima barra, né? Porque ó, as barras foram fechando dentro das máximas das suas anteriores. Até essa barra aqui. A primeira barra que fecha de fato, rompendo alguém, é essa barra aqui. Lógico, essa entrada aqui gerou lucro, né? Bem tranquilo isso, né, de observar. Mas a questão é que quando você entra com gatilho e rompimento, né, quando a barra faz isso aqui, ela rompe, né, ela demonstra que em seu fechamento ela conseguiu superar a máxima da anterior, que é algo que o Brooks trabalha bastante, que seria rompimento de barra, rompimentos de média, rompimentos de linhas. Né? O Brooks trabalha bastante essa ideia de rompimentos. Por quê? Porque isso é demonstração de interesse. E depois, né, outro ponto é gaps. Tá? E aqui, né, foi o primeiro gatilho. Né? Então, se você compra aqui, você tem que ter seu stop aqui. Você pode fazer 1 para 1, tá? Porque essa movimentação ela acabou tendo continuidade. Aqui teve outro gatilho, tá, pessoal, operacional. Só que ó, você está vendo um conjunto de barras pequenas,
E aí você tem um gatilho em uma barra ampla, né, que é a maior barra de todas essas barras. Aqui, beleza, porque aqui é uma barra de impulso. Ela está saindo da lateralidade anterior. E aqui ela está finalizando, né, a barra de exaustão. Aí gerou uma lateralidade. Aqui estava na cara da MM200, né, no primeiro teste da 200 também, ela costuma gerar algum tipo de pressão contrária. Tá? E aí, né, aqui virou uma boa tendência de alta. Né? Aqui, pessoal, mais um outro exemplo. Né? Aqui você tem um gatilho de compra, só que em uma barra contida dentro da máxima e mínima anterior. E aí você enfrentaria um bom período de lateralidade. Tá? Para quem está começando, às vezes não é o ideal você ficar entrando nessa movimentação. E aí aqui você tem uma barra que rompe máximas, ó, ela rompe duas máximas, tem gatilho de entrada e ela já tem uma continuidade mais rápida a seu favor. Tá? Aqui, outra barra com rompimento inclusive dessa máxima, podendo inclusive gerar a projeção dessa movimentação aqui para cima, né, para você trabalhar com alvos de forma mais micro, né, porque a gente já estava entrando ali na parte da tarde. E entrada aqui, stop. Aqui embaixo também, né, o stop fica posicionado aqui embaixo desse pivô, porque aqui já praticamente não teve pivô, né, foi só uma barra ignorada. E aí, continuidade. Aqui formou outro microcanal, que legal. Microcanais têm continuidade, né? Mesmo que seja... aqui é o cenário que o Brooks fala, que pós-microcanais, né, mesmo abaixo de barras, você pode estar entrando. Tá? Então, se você entrou e viu um microcanal, fica mais um pouquinho, né, porque você pode pegar mais um pouco, deu mais 20 pontos. E se você não entrou, né, nessa movimentação aqui, né, pós-rompimento, né, aí você teria que esperar um pouco mais. E hoje foi um dia bem bacana aqui no dólar, porque hoje teve uma 2 HM de venda, né, e teve depois uma 2 HM de compra. Se vocês observarem, a partir desse ponto aqui, ó, o preço passa a trabalhar acima da média móvel de 20, ele não toca a média móvel de 20 nenhuma vez. E aí, ó, quando ele chega aqui, ó, havia passado 3 horas e 10 minutos, e aí ele finalmente tocou, né, a média móvel de 20, e aqui, né, na galera do grupo lá, eu acabei falando, né, aqui acaba sendo um setup de compra. Tá? Tivemos uma boa barra, ela tem rompimento, né, claro, em máximas anteriores. Tem gatilho de compra, então você compra aqui, seu stop está aqui embaixo. Ela pagou 1 para 1 aqui já na segunda barra, tá? Que eram 11 pontos. Depois ele faz um pullback, né, e paga mais um pouco. Tá? Beleza? Não renovou máxima. Olha que interessante, né? A ideia de você operar a estrutura. Né? Cara, falhou aqui. Essa movimentação, para ter continuidade, ela tem que vir aqui. É obrigatório isso. É a única coisa que é obrigatória do mercado fazer. É ele manter uma estrutura se você quer estar comprando. Né? Agora, se ele não renova essa estrutura, aí você tem que começar a pensar numa outra possibilidade. Aí talvez pensar em venda, pensando que ele possa vir renovar mínimo, comece, né, a ficar interessante. Aqui ele tinha só rompido, né, a LTA. A correção dessa perna aqui também, né, você poderia utilizar ela para somar a sua ideia da 2BR, né, uma correção em cima dos 50%. Teve, né, a interrupção depois de 3 barras, né, então não chegou a virar um micro canal de baixa. Então são coisas, né, que a gente vai vendo. E aqui no 15 minutos que eu queria falar, né, porque a gente usa 15 minutos, né, com a galera da sala. O microcanal, pessoal, formou no 15 minutos antes do 5, que é bem aqui, ó, que foi quando eu falei, né, que a gente tinha a possibilidade, né, de ter uma segunda perna, inclusive depois que ele vem aqui em cima. Tá? Como isso daqui também é uma wedge mais macro, né, que é essa wedge aqui, e eu já tenho essa violação aqui de máxima, né, o que eu estou esperando já para o dólar, já para começo de semana, né, só para dar um pitaco aqui para vocês, é que ele ainda tenha mais uma perna de alta. Tá? Porque eu estou vendo isso daqui como uma única perna, isso daqui como uma correção lateral, que a gente falou que é um tipo de correção, e que tenha, né, uma movimentação ainda de alta. Pode ser até uma perna com essa frequência aqui, né, voltada para cima. Claro que ainda pode corrigir um pouco mais, né, 61,8%, 50% está aqui, mas pode ser uma perna com essa mesma frequência aqui para cima. Beleza, pessoal? Então, era isso. O vídeo ficou mais longo hoje, né? Acabei falando um pouco mais no começo. Estou tentando deixar os vídeos em 15 minutos. Aqui, ó, micro canal estreito, né? Ampla continuidade, né? Movimentação fantástica. Gatilho de compra aqui, ó, barra com rompimento. É o 15 minutos. Quanto que era o stop? 19 pontos. Quanto pagou? 50. Né?
Então, às vezes, um time frame maior vai te dar muito mais assertividade, né? Principalmente dentro de um trade system fechado, né? Onde precisa ter um bom fechamento, por exemplo, de uma barra, né? Aqui, ó. Eu tenho rompimento, tenho gatilho. O que pagou? 40 pontos. Então, aqui no 15 minutos, de certa forma, estava até um pouco mais claro que lá no 5, tá? Era isso. Se gostou, né, pessoal, curta, compartilha, se inscreva no canal. Assim você fortalece o canal. Você também tem a oportunidade de continuar recebendo material gratuito aí. Eu acredito que eu consiga, né, ajudar muita gente pelo feedback que eu recebo das pessoas. Um feliz 2023, galera, para vocês. Estudem, né, comprem o livro do Brooks, para quem não conhece. Comprem o livro do Brooks, o Tendências, comecem a ler. Vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Bons estudos e que 2023 seja um ano de muita alegria para vocês. Eu vou gravar ainda no começo do ano, depois que passar ali os finais de semana, como falei, um plano, tá, para vocês. Para quem está começando, né, pessoal, um plano desde aumento de mão, tá? É um plano matemático, tá? É bem dentro dessa ideia do que o Brooks trabalha, né? A gente tem que aprender a fazer alguns pontos para aumentar a nossa mão e ficar fazendo esses pontos todos os dias. A gente não precisa pegar todos esses pontos. A gente precisa pegar um pouco desses pontos e trabalhar para ir aumentando a nossa mão. Só que isso tem que ser gradativo também. Beleza? Então, era isso. Um feliz 2023 a todos, cheio de saúde, paz e muita felicidade. Galera, valeu. Grande abraço. Até mais.